Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando é que vocês vão acessar esse vídeo, então é boa qualquer coisa aí para vocês, hein? Professor Vitor aqui de novo e olha aí que coisa boa, que alegria estarmos juntos outra vez. Né? As matérias que eu venho trazendo para vocês não são das melhores, né? Eu sei. Metodologia científica, agora TCC, olha só. Parece que eu sou um professor que só gosta de matéria chata, mas não é verdade, hein? Daqui a pouco nós vamos ter, no último módulo de vocês, marketing público, aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais gostoso, né? Mas vamos ver aqui de novo. Dessa vez teremos encontros presenciais, hein? Ó, eu estou gravando essa aula na semana anterior a, a- ao nosso encontro presencial primeiro. E eu já tive uma gripe essa semana, vocês vão ver que eu tô tossindo um pouquinho, né? Tô com a voz um pouco fanha, mas já tô no finalzinho da gripe. Tentou me tirar de vocês aí, mas não vai rolar. Este encontro presencial nosso sairá na semana. é, Talvez até já tenha saído quando você estiver vendo esse vídeo aqui, não sei, né? Mas vamos lá. Gente, olha só. Eu já falei para vocês em metodologia científica e vou repetir agora, porque eu acredito que, né, vocês todos praticamente tiveram bom desempenho em metodologia científica, não foi? Tivemos projetos muito interessantes, de fato. Eu senti a evolução de vocês no caminhar, num primeiro momento, é, bem no comecinho do curso, né, essa disciplina já é uma disciplina que ela coloca um pouco de dificuldade. E vocês foram muito bem, tá? Vocês saíram muito bem. Eu fiquei bastante orgulhoso, feliz que vocês compreenderam a proposta e abraçaram também, né? Porque é importante. Se vocês não gostam do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo não serve, então, né? Então a gente precisa sempre dialogar aí. Eu vou manter esse canal de diálogo aberto com vocês agora, vocês sabem disso, tá? Então não quero ninguém desistindo, não quero ninguém ficando para trás. Vamos junto, que nós estamos no finalzinho agora, ó. É só alegria, tá? E a gente começar essa disciplina aqui, eu vou apresentar para vocês, tá? Um artigo científico, no caso, eu escolhi um artigo científico meu, só para que eu possa falar com mais propriedade do passo a passo, né? Mas o objetivo dessa aula aqui especificamente é apresentar isso para vocês. Eu sei que muitos de vocês já leram artigos científicos, já, né, durante o curso, inclusive, vocês tiveram contato com isso. Em metodologia científica, eu passei artigo científico para vocês, não sei se vocês se lembram, mas, de qualquer modo, eu acho que vale a pena relembrarmos, porque o objetivo dessa disciplina de TCC1 é justamente vocês produzirem um artigo científico. E aí, por que que vocês vão fazer isso? É porque esse artigo científico ele já é um artigo que vai ficar preparado para vocês seguirem na disciplina de TCC2 e para a defesa final do TCC que vocês têm que fazer. Então, pense nisso, né, como um percurso que nós estamos percorrendo aí. Meu cafezinho aqui, que vocês sabem que eu não vivo sem. Quando eu for para aula presencial, aí, pelo amor de Deus, hein? Deixa faltar café, não. É, Vocês sabem que eu tento fazer isso da melhor forma possível, né? E o que nós previmos lá no início do curso, em conversa com a direção, né, com a coordenação, era justamente a gente tentar amenizar esse caminho de vocês, tá? Para vocês chegarem no TCC final mesmo, na hora de produzir ali o TCC, vocês terem já um material que desse essa sustentação para vocês, né? Então, nós fizemos isso lá no pré-projeto que criamos em metodologia científica e agora nós vamos avançar. Vamos avançar, né? O pré-projeto ele é um escopo do que a gente gostaria de fazer. E agora aqui nós vamos fazer um artigo científico. Então, todos vocês, né, terão que produzir durante essa disciplina um artigo científico. Aí, né, em trios, duplas ou individualmente, eu recomendo fortemente que vocês façam isso em trios ou duplas, tá? Que é para depois, na parte do TCC, a gente não ter dificuldade, tá bom? Muito material também. É importante vocês trabalharem em equipe, em grupo aí para dar conta do recado, tá bom? Gente, então
Eu apresentar para vocês aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, na tela, eu vou correr aqui o mouse só para vocês verem. Esse é um artigo científico de minha autoria, tá? Um artigo que foi publicado numa revista chamada RIF, né? Que é uma revista de folk comunicação, que é de comunicação regional, né? Folk comunicação é uma área da comunicação que estuda, né, as regionalidades dentro da comunicação. E esse artigo aqui foi para um dossiê, eu vou aumentar o tamanho, né, para que a gente possa ver, um dossiê dessa revista, que é um dossiê chamado, deixa eu ver se tem aqui o nome do dossiê, né? Não tem, mas é um dossiê de comunicação antirracista, tá? E aí, né, a proposição que eu fiz para esse dossiê, como vocês estão vendo, nesse título aí, ele o artigo chamado O Antirracismo como Estratégia de Marca, o posicionamento do Carrefour em confronto com a prática cotidiana. Então, né, para você situar vocês aí, ó, normalmente esse aqui eu escrevi junto com o meu orientador, né, de doutorado, Rogério Luiz Kovaleski, que vocês estão vendo aqui, e um artigo científico normalmente ele é composto dessa maneira, né? Ele vem com, né, o logotipo ou o nome da publicação, nesse caso aqui é uma revista científica, né, essa RIF, mas poderia ser um congresso, né, poderia ser um e-book, né, de artigos científicos. Então, seria possível ter outras formas disso aí, tá? Depois ele vai vir com o título. O título é muito importante porque o título, eu sempre falo isso para vocês, é, o primeiro contato que a pessoa tem com o trabalho. Então, o título precisa ser claro e ser interessante também, tá? Porque aí a pessoa bate o olho e ela sabe se ela quer ler aquilo ou não quer ler aquilo. Se aquilo interessa a ela ou não interessa a ela, tá? Depois a gente tem um resumo, onde a gente vai descrever ali o artigo para a pessoa também que tem contato, entender se aquilo é do interesse dela ou não, e as palavras-chave que vão identificar esse artigo aí, tá? Isso tudo vocês já viram também comigo lá em metodologia científica. Agora, aí aqui tem a parte que vem o resumo, né, em inglês e espanhol, então nem todos os artigos precisam conter isso. O que nós vamos escrever aqui, nós não vamos fazer isso, tá? Então, não precisa, podemos pular essa parte. E aí, gente, normalmente, a estrutura de um artigo científico ela é composta, de uma introdução, um desenvolvimento teórico, né, e quando os autores pretendem realizar uma análise, é um capítulo de análise, um subtópico na realidade, né? Porque o artigo não tem capítulo, tá? É um tópico de análise, tá? Nós aqui no nosso curso, eu vou explicar isso na aula presencial, ou já expliquei, se você está vendo depois, nós vamos fazer um artigo de revisão bibliográfica. Então, essa parte de análise que eu tenho aqui no artigo, vocês vão ver que não vai ser necessária, tá? Nós vamos fazer só a revisão bibliográfica. Um artigo de revisão bibliográfica. É um artigo. Finalizar meu café aqui, ele está ficando frio. É um artigo que se propõe a pegar as principais teorias que existem dentro de um campo de saber. Então, no meu caso aqui, né, vocês vão ver, eu estou falando sobre questões de raça, né, e questões de comunicação, especificamente da publicidade. Mas no projeto de vocês, por exemplo, se você estava falando sobre a aplicação de políticas públicas para a inclusão de alunos dentro do espectro autista na, na, nas escolas, né? Então, o seu tema, né, o seu desenvolvimento teórico, ele vai precisar entender, né, sobre as políticas públicas voltadas para a educação e sobre, né, como que a gente faz a inclusão das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né, até nas escolas públicas. Então, você vai procurar trabalhos nesse contexto aí, tá? Agora, quer dizer que você vai falando sobre tudo que existe, né? Claro que não, né? Isso daí é impossível, inclusive. Mas você precisa fazer um mapeamento para embasar aquilo que você está fazendo. Então, veja só.
No caso aqui do meu artigo, eu começo com uma introdução. Vocês podem ver, eu vou contando aqui. Depois eu vou disponibilizar esse artigo. É um artigo que ele ficou muito didático. Se vocês quiserem depois ler como curiosidade, né? Eu vou deixar numa pasta complementar lá, mas é um artigo em que eu começo aqui, ó, na introdução, a contar alguns casos de racismo que aconteceram com algumas marcas, né? Então, marcas que acabaram pisando na bola ali e cometendo atos racistas, né? E aí eu começo a desenvolver meu tema. E eu coloco meu tema, a minha preocupação para esse artigo, que é quando é que isso começou a se tornar uma preocupação para a publicidade, né? A publicidade que até um certo momento ela não precisava se preocupar com isso, só precisava se preocupar em vender mais, em atingir um público específico, e de repente ela começou a se preocupar com atos que pudessem ser racistas, machistas, enfim. Aí eu questiono isso, digo, quando é que isso começou, né? E aí eu começo a trazer as teorias que vão embasar essa construção que eu quero fazer. Aí eu vou falar aqui, por exemplo, né, de como a publicidade e o consumo vieram evoluindo ao longo da história, e isso trouxe a gente para um cenário em que as marcas começam a se preocupar com as causas sociais. E aí a minha introdução termina e eu abro, né, já o desenvolvimento do texto. Então, olha só, aqui até esse tópico aqui, né? O que eu estava fazendo era introduzir o assunto, dizer, olha, a preocupação que existe hoje é essa, por que que isso acontece? A gente tem ideia, né, de que isso possa ser tal coisa, tal coisa e tal coisa, e eu começo o desenvolvimento teórico, né, a partir desse ponto em que eu vou falar sobre marcas, publicidades e causas sociais. Aí vocês podem começar a perceber, ó, que já tem uma outra construção aqui no artigo. Eu começo a fazer, né, essas citações aqui que a gente chama de citação direta, certo? Onde eu pego um texto de algum livro ou de algum artigo científico e coloco ele integralmente e começo a fazer essas citações também, ó, que a gente chama de indireta, né? Algo que eu li em algum lugar, eu estou reproduzindo ali com as minhas palavras. Então, essa é uma citação indireta, tá? E aí, aqui nesse momento, ó, o que que eu começo a fazer? Eu começo a mostrar como, né, a realidade atual, o neoliberalismo, que eu chamei de neoliberalismo, eu trago autores para mostrar o que é esse neoliberalismo, e aí eu vou mostrando com base, ó, nas teorias, aí eu utilizo, ó, vários autores, ó, uma autora aqui, outra autora aqui, tá vendo? Vamos ver, ó, que é a mesma autora. Aqui já vem outros dois autores, tá vendo? Eu vou utilizando vários autores para ir construindo o meu argumento. Por que eu faço isso, né? Por que na ciência a gente precisa fazer isso? Porque a gente não trabalha com a questão da opinião, certo? A gente na ciência trabalha com aquilo que já foi investigado minimamente. Não necessariamente que tenha que ser um fato, né? Mas tenha que ser estudo que já foi empreendido ou estudos que já foram empreendidos. Então, eu vou buscar no referencial teórico, nos livros, nos artigos científicos, principalmente, um embasamento para eu falar aquilo que eu quero falar, né? Aquilo que eu acredito. Então, é a minha opinião suportada, ou seja, é, segurada ali por outras pessoas que estudam essas questões há mais tempo do que eu, né? Então, eu não posso, como um pesquisador, por exemplo, iniciante, né, que eu sou doutora há 2 anos só, então tem pouco tempo. Vocês, como estudantes que estão, né, fazendo, talvez, muitos de vocês, às vezes, até o primeiro movimento, né, de pesquisa, nós não podemos afirmar coisas cientificamente, porque a gente não estudou aquilo durante muito tempo ainda, né? Então, por isso que a gente vai até os autores e busca isso aí, tá? Busca esse referencial para falar, olha, eu acho isso, mas tem vários autores aqui que concordam, né? E que me dão o direito de achar isso, certo? E aí, ó, vocês veem que eu vou construindo o texto, ó, tem vários momentos. Aqui, inclusive, depois eu vou passar isso para você, esse artigo é de 2000
2020, né? Não, 2023. É, desde o meio de 2023, a ABNT mudou, então hoje já não se faz assim mais, tá? Ó, como tá aqui, tudo em maiúsculo. Então aqui já é tudo assim, ó. A gente já tem que escrever, mesmo quando tá dentro do parêntese, com maiúsculo e minúsculos, tá? Não se faz mais isso aqui tá errado hoje, mas na época não tava não, tá? É porque não tinha mudado ainda a regra. Então, ó, eu vou trazendo aqui, ó, vários autores, ó, vocês podem ver, ó, autores, tá vendo? Para embasar esta minha opinião. E aí, ó, vou seguir mais à frente. Eu divido o meu desenvolvimento, por quê? Porque eu tenho vários assuntos, né? Então, para não ficar tudo misturado, eu divido ele em dois ou três pedaços. Aí aqui eu tenho outro tópico que se chama racismo, antirracismo e publicidade. Então, aí eu vou fazer uma explicação sobre o que é o racismo do ponto de vista de autores que estudam isso, o que é o antirracismo, como a publicidade se interliga nesse contexto aí. Então eu vou trazer, ó, vou falar sobre várias coisas aqui, vejam só, né, ó, vários autores, mais autor aqui, autor para cá, né? E aí, ó, citações. É importante que a gente traga as opiniões de pessoas que estudam a nossa área para que a gente possa, né, ter uma força argumentativa, certo? Então, ó, aí tem toda essa construção. Deixa eu ver, descer aqui mais um pouquinho para vocês verem é, Aí, né, eu desemboco, no meu caso, que eu tinha uma análise. Então, eu vou falar, olha, a marca Carrefour, antirracismo entre as ações de marca e a prática. E aí é onde eu vou fazer uma análise. Aí aqui, se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, vocês vão perceber que eu trago, ó, tem até, né, algumas fotografias, uma análise que eu fiz durante um determinado período sobre as práticas da marca Carrefour. Deixa eu ver se tem mais imagem aqui. Não, acabou as práticas da marca, né, a respeito do antirracismo. Então, o que o Carrefour pregava no discurso dele e o que ele fazia na realidade. Então, eu fui confrontando essas coisas, né? Fui confrontando os manuais de procedimento do Carrefour, os balanços que o Carrefour lançava, que falava sobre isso. Então, eu peguei todo o material oficial que eu encontrei que, né, em confronto com casos que estavam acontecendo. Não? Vocês lembram que um homem negro morreu lá no Carrefour por ação de segurança, já tiveram outros problemas nos Carrefours por aí afora, supermercado Carrefour, para quem não conhece, né, gente? Então, eu coloco isso em confronto. Então, eu fiz uma análise. No caso de vocês, vocês não vão precisar fazer isso, tá? É só, de fato, uma revisão bibliográfica. Vocês vão fazer só aquela primeira parte que eu, né, coloquei ali, tá? E aí, no final, a gente entra para o que a gente chama de considerações finais. O que são as considerações finais? Por que a gente não usa aqui como conclusão? Porque o artigo científico, ele é uma pesquisa ainda tal, para a gente fazer uma conclusão, efetivamente, né? Se você tem conclusões, foi algo que você fez com a pesquisa empírica, científica, aí você consegue sim fazer, né? Uma conclusão, mas geralmente a gente indica até colocar como considerações finais. Por quê? Você pode fazer conclusões na consideração final, né? Considerações finais é o arremate que você vai dar para esse artista. Você vai falar, olha, no caso de vocês, como será uma revisão bibliográfica, vocês vão falar, olha, a gente fez aqui essa revisão, a gente fez não, né, que a gente não pode usar esse linguajar. Você olha, este trabalho foi feito, uma revisão bibliográfica a respeito da temática tal, tal, tal. Aí o que se encontrou aqui, aí você vai começar a colocar seus achados, né? Porque você, quando lê vários artigos, conjunto, você acaba encontrando coincidências neles, né? Similaridades. Olha, né? Nota-se que há uma preocupação de diversos autores com a questão da inclusão de pessoas com TEA nas escolas públicas brasileiras. Aí vamos dizer que você encontre é, 10 artigos que você analisou, é, os 10 estão falando que no Brasil essa inclusão ainda está num estágio inicial. Então, você pode falar, olha, é unânime entre os autores buscados aqui para esse artigo,
é que o Brasil encontra-se no estágio inicial. Então, você começa a conseguir ligar as coisas que você viu, né, nessa revisão bibliográfica, e tirar suas próprias conclusões a partir delas, tá? E isso é o que a gente faz em considerações finais. E aí, depois aqui, a gente tem, hum, perdão, gente, as referências bibliográficas, ó, que vocês veem que a minha aqui, né, tem muita referência, mas não precisa ter tanta assim para vocês, tá? Ó, também vocês podem ver aqui que são 22 páginas do meu artigo. Não se assustem, o artigo que vocês vão fazer, ele vai ser entre 8 e 10 páginas, então é um artigo bem mais tranquilo de fazer. Lembrando que vocês já têm material para iniciar isso, que está lá naquele pré-projeto, tá? E nós vamos trabalhar isso. E quanto mais vocês conseguirem desenvolver, melhor. Por quê? Porque tudo isso, gente, está sendo planejado e programado para vocês usarem depois no TCC. Então, pensa só, o trabalho que vocês estão tendo agora, ele é um trabalho que ele vai amenizar o trabalho de vocês mais adiante. Então, não é uma preocupação, né? Embora eu saiba que é um trabalhinho que vocês vão ter que fazer agora, eu sei que vocês vão é, cortar um dobradinho aí para fazer isso, mas acreditem no que eu estou dizendo para vocês, isso vai ajudar imensamente vocês na hora de fazer o TCC, tá bem? Por hoje é só. Na aula presencial a gente vai eh, caminhar mais à frente com isso aqui, mas o objetivo dessa aula era mais que vocês conhecessem essa estrutura de um artigo científico, para quem não está habituado, né? E ver como é que a gente planeja essa execução aí, tá certo? Um grande beijo para vocês todos, fiquem bem e até breve, porque se você já me encontrou, eu vou voltar, então até breve de qualquer forma. Temos 3 aulas presenciais. Tchau, tchau, gente.